Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as 5 forças de Porter. Michael Porter, em 1979, ele escreve um artigo Como as forças competitivas moldam a estratégia. E a partir desse artigo, ele trouxe pra gente a ideia das 5 forças de Porter. E o que são essas forças? É isso que eu vou explicar para vocês hoje. Nós temos o poder de negociação dos fornecedores, ameaça de produtos substitutos, poder de negociação dos clientes e a ameaça de novos concorrentes, além da rivalidade entre os concorrentes, que seria um fator o qual, na verdade, aglutina todos os outros. Todos os outros, no final do dia, acabam sendo uma rivalidade entre os concorrentes. Vamos agora então começar falando sobre as principais características da rivalidade entre os concorrentes. Número de concorrentes e repartição de cotas de mercado. Generalizando, quanto mais concorrentes nós temos em um mercado, menor vão ser as margens desse mercado, as margens de lucro desse mercado, e também menor vai ser o poder de mercado da empresa inserida nele. Nós podemos pensar em empresas que fazem software para computador, e aí você pode lembrar da Microsoft e da Apple, por exemplo. Nós temos poucas empresas que fazem software para computador. Com isso, há uma tendência que nesse mercado, onde não há tantos concorrentes, você consiga ter margens de lucro maiores. Agora, num mercado como a soja, por exemplo, onde você tem ali milhares de concorrentes, o seu lucro provavelmente vai ser bem menor do que em um mercado com menos competição. Você não consegue ter poder de mercado para influenciar o preço da soja. Você acaba sendo um tomador de preços e não um formador de preços. Agora, quando nós pensamos no software da Microsoft ou da Apple, eles têm um poder muito maior de determinar por que preço que eles vão vender esse software. Esse poder não é ilimitado, mas eles têm uma margem para manobrar esse preço infinitamente maior do que alguém que vende soja, ou de alguém que vende arroz, ou de alguém que vende trigo. Temos também a diversidade de concorrentes. Como eu já estava explicando antes, há setores onde você tem uma homogeneidade desses concorrentes, por exemplo, o setor de soja ou o setor do arroz, e você tem setores onde há uma diversidade nessa concorrência, há uma diversidade de tipos de produtos, tipos de serviços e de estratégias diferentes dentro desse mercado. Taxa de crescimento do setor, nós sabemos que tem setores que crescem mais, setores que crescem menos, e nós também temos aí a figura do ciclo de mercado, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, onde setores em determinados momentos crescem mais, e em determinados momentos crescem menos. O setor de tecnologia, generalizando, ele apresenta um crescimento um pouco maior do que outros setores, justamente por esse potencial de escalar facilmente aquele produto, diferente de uma indústria, por exemplo, onde você vai precisar de um uso intensivo de capital, e aí esse crescimento se torna muito mais difícil. Por exemplo, eu fazer um site, e esse site daqui a 2 anos ter milhões de pessoas usando, não é algo tão complexo assim. Agora, eu fazer uma indústria que faz tratores, e daqui a 2 anos eu estar vendendo milhares de tratores, é algo muito mais difícil, porque eu vou precisar de muito mais capital envolvido nesse processo. Agora, no site, eu não vou precisar de tanto capital envolvido e provavelmente também não vou precisar de tanta mão de obra envolvida nesse processo. E aí eu consigo escalar muito mais fácil, muito mais rápido e consigo ter um crescimento muito maior do que outros setores mais tradicionais da economia. E aí, se você faz uma pesquisa setorial, você vai ver que em determinados momentos setores têm um crescimento mais rápido do que outros. Por exemplo, o setor de beleza. Alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa e eu me lembro que ele crescia algo em torno de 10% ao ano, não lembro o número exato, mas vamos dizer, era um crescimento muito acima do que outros setores da economia. Determinados tipos de produto, determinados tipos de serviço, muitas vezes acabam tendo um crescimento muito maior do que outros. Imagina se a gente pegar a indústria de videogames ou a indústria de software nos últimos 20 anos. Essas indústrias cresceram muito mais do que outras indústrias, do que a indústria de extração de petróleo, do que a indústria de extração mineral, do que a metalurgia. Outro fator, complexidade e assimetria informacional. Você tem setores muito complexos, digamos, você produzir um celular, algo extremamente complexo, você fazer um notebook, você fazer um avião. Agora, você plantar soja, você plantar arroz, não é um setor tão complexo assim. Não há tanta assimetria de informação. Como você vai plantar, como você vai produzir aquele arroz ou aquela soja. Você não tem um grau de tecnologia envolvido nesse processo muito grande. Agora, quando você fala de um avião ou de um celular,
ou de um notebook, existe um grau de complexidade muito grande, existem muitos segredos industriais e mecanismos de produção os quais nós desconhecemos. Grau de diferenciação dos produtos. Vamos de novo pegar o nosso exemplo. Vocês já devem estar cansados dele, mas é um bom exemplo quando nós falamos de smartphones. Eles têm algum grau de diferenciação. Uns têm mais memória, outro tem mais bateria, o outro tem uma câmera melhor, o outro tem um processador melhor, o outro tem um sistema operacional melhor. Existem vários componentes, digamos assim, e pode haver um grau de diferenciação grande entre esses componentes. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de plantar batata, o grau de diferenciação na produção desse bem é muito pequeno. E aí faz com que esse mercado seja muito mais competitivo do que outros mercados onde há um grau de complexidade maior e há também menos participantes. Outro fator, nível de publicidade. Publicidade é algo muito interessante, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente agora se foi na década de 50 ou de 60, mas foi por volta dessa época, certos estados americanos tinham leis que proibiam que óticas fizessem propaganda. E outros estados americanos não tinham leis que proibiam que óticas fizessem propaganda. Por que existia essa lei? Porque as óticas, você ir lá e comprar um óculos, era visto mais ou menos da mesma forma que você comprar um remédio, ou você comprar uma muleta, ou comprar algum bem nesse sentido. Ele não era visto que nem hoje, onde óculos já é algo muito mais normal e também é visto até como um artigo fashion. E aí alguns estados, como viam o óculos mais como uma espécie de remédio do que um produto de vestimenta, digamos assim, eles proibiram que essas óticas fizessem propaganda. E qual foi o resultado disso? Nos estados onde não era possível você fazer propaganda dos seus óculos, o preço dos óculos era maior, em média, do que nos estados onde você podia fazer propaganda desses óculos. O que é estranho, porque se você parar para pensar, a publicidade é um custo a mais. O marketing ele é um custo a mais para a empresa. Se as empresas não têm esse custo em marketing, então o óculos deveria ser mais barato. Só que o que acontecia? Digamos que você mora numa cidade e você tem 5 óticas nessa cidade e você precisa comprar um óculos. O que você vai fazer? Se não tem marketing, você provavelmente vai na ótica do seu bairro ou na ótica mais próxima da sua casa. E aí você chega nessa ótica, pede o óculos que você precisa, com o grau que você precisa e paga lá o valor que eles te dizem para pagar. Então a pessoa diz lá que você tem que pagar $100, você, ok, vai lá e paga. Agora, nos estados onde você podia fazer publicidade, essas pessoas viam publicidade de óculos. E aí, às vezes, na publicidade tinha lá, olha, aqui na nossa ótica você compra um óculos por $75. Aí essa pessoa ia na ótica onde tem o óculos mais barato. Ou então até ia na ótica do bairro dela, só que quando ela encomendasse aquele óculos, ela ia querer um preço tão bom quanto a concorrência. Ou seja, ela não ia pagar mais do que R$75, ela ia querer pagar R$75 ou menos. E isso fazia com que o preço do óculos diminuísse. Ou seja, no final do dia, o marketing acaba sendo uma ferramenta para diminuir preços e favorecer nós, clientes. Outro ponto, existência de barreiras de saída. Digamos que eu vou investir em uma empresa e eu vou fazer uma peça para trator. E eu vou fazer uma peça a qual eu vou vender para montadoras de trator. Se eu quiser sair desse mercado em algum momento, vai ser muito complicado, porque eu vou precisar vender essa empresa, vou precisar vender esse maquinário. Só que esse é um maquinário muito específico. Vai ser difícil eu encontrar compradores para esse maquinário, para essas máquinas que constroem partes do trator. Vai ser muito difícil vender essas máquinas. Ou até eu vender essa empresa como um todo. Talvez não haja tanta concorrência assim no mercado de trator. Talvez não existam tantas marcas que façam esse tipo de produto. E daí eu vou ficar na mão de meia dúzia de agentes para tentar vender essa minha empresa. Ou seja, vai ser difícil eu sair desse mercado. E quando é difícil você sair de um mercado, você pensa 2 vezes antes de você entrar em um mercado. Porque o custo, o possível prejuízo que você vai ter, se em algum momento você entender que não é interessante você continuar nesse mercado e você quiser sair dele, esse custo vai ser muito alto. Agora vamos falar sobre ameaça de novos entrantes. Primeiro ponto, existência de barreiras à entrada.
Quanto mais barreiras à entrada em um mercado, mais interessante esse mercado acaba sendo. Mais interessante para quem já está estabelecido nesse mercado. Digamos que eu faça um site. Não há muita barreira de entrada para outra pessoa fazer um site igual ao meu e copiar o que eu estou fazendo. Agora, digamos que eu vou explorar uma mina de ferro. Existem mais barreiras de entrada para pessoas fazerem o que eu estou fazendo. Porque quem quiser fazer isso provavelmente vai precisar de uma série de autorizações do governo, vai precisar comprar aquele terreno, vai precisar fazer um investimento gigantesco em mão de obra, em maquinário, e é um investimento de longo prazo. Você não vai lá e compra uma mina e na semana seguinte você está vendendo aquele minério. Às vezes é um processo de anos até que você consiga extrair aquele minério e começar a vender esse minério. Ou seja, existe um custo muito grande para você começar a extrair minério. Agora, eu fazer um site, o custo é muito baixo e você tem uma barreira de entrada muito baixa também. Por isso que se você analisar dois negócios, um site e uma mineradora, sem levar em conta outros fatores, só olhando barreiras de entrada, qual você vai preferir? A mineradora, porque ali há uma barreira de entrada muito maior. É mais difícil entrarem concorrentes nesse mercado. E no site já é muito mais fácil. Outro fator, existência de economias de escala. Quanto mais economias de escala nós temos, digamos que eu faça um produto para a indústria automobilística. Eu faça o câmbio de um carro. Provavelmente, quanto mais escala eu tiver, mais eu vou conseguir baratear a compra dos insumos que eu preciso para fazer o câmbio desse carro. E aí, se eu já sou uma empresa estabelecida no mercado, que já faz milhões de câmbios para milhões de carros, vai ser muito difícil outra empresa entrar nesse mercado, porque ela já vai ter que entrar nesse mercado com uma escala muito grande. Ela não vai conseguir começar pequenininha e depois ficar grande. Ela já vai ter que começar grande nesse mercado. É uma barreira de entrada enorme para outra empresa entrar nesse mercado. Agora, vamos imaginar um restaurante. Quando eu penso em um restaurante, eu não preciso ter uma escala muito grande. Por isso que qualquer pessoa consegue juntar ali um certo valor e abrir um restaurante. É muito mais fácil você fazer isso do que você começar uma empresa que produz milhões de câmbios para carros. E aí por isso que se você só analisar esse fator, é muito mais interessante você investir em uma empresa que tem uma escala muito grande, em um mercado onde há grandes economias de escala, do que você investir em uma empresa onde não há economias de escala. Porque aí uma empresa muito grande e uma empresa muito pequena consegue competir quase que em pé de igualdade. Outro fator, diferenciação de produtos. Voltando ao nosso exemplo do agronegócio, quando eu penso em arroz, soja, batata, você não tem uma diferenciação muito grande desses produtos. Até quando eu penso em uma fruta, por exemplo, digamos uma maçã, você tem algum grau de diferenciação entre os produtos, mas é uma diferenciação pequena. Você tem lá a maçã vermelha, a maçã argentina, a maçã verde, a maçã XYZ e por aí vai. Mas no final do dia, todos esses produtos são muito similares. Agora, quando nós pensamos de novo em um celular, você tem ali vários componentes nesse celular e você consegue ter um grau de diferenciação muito maior. Isso é importante também porque quanto maior esse grau de diferenciação, você consegue nichar mais esse produto e não entrar em uma guerra de preços com os seus concorrentes, diminuindo muito as suas margens. Você tendo um produto, um setor onde você consegue ter um grau de diferenciação maior, você consegue nichar mais e ter margens maiores. Outro fator, necessidade de capital. Vai de encontro com o que nós também já estávamos falando antes. Há certos setores onde você tem uma necessidade de capital muito grande, digamos o setor de vestuário, onde você precisa investir muito em matéria-prima para às vezes ter ali uma margem de lucro pequena em cima dessas camisetas ou dessas calças que você vai vender. E aí há uma dificuldade de você acabar crescendo nesse setor. Você consegue crescer, mas é um processo mais lento. Agora, se eu fizer um site, eu já consigo escalar muito mais rápido esse produto ou esse serviço, porque a necessidade de capital que eu vou ter é muito menor. Por isso que determinados produtos de tecnologia, principalmente quando a gente fala de software, acabam crescendo tão rápido. Outro fator, controle de canais de distribuição pelas empresas que atuam no mercado.
Aqui nós podemos dar o exemplo de supermercados, os quais têm uma marca própria em determinados tipos de produto. Por exemplo, você tem certas redes de supermercados que têm a própria marca de granola. E aí essa rede de supermercado vai dar preferência para colocar a marca dela de granola nas prateleiras, e você que tem uma empresa que vende granola vai ter dificuldades de chegar a esse consumidor final do seu produto, justamente porque o intermediário, que seria ali o supermercado, o qual controla o canal de distribuição desses produtos, no caso a granola, não vai distribuir o seu produto ou vai acabar dificultando a distribuição do seu produto. Ou talvez esse supermercado nem tenha a sua própria granola, mas digamos que nós estamos em uma cidade pequena, só tem um supermercado. Esse supermercado tem um poder de mercado muito grande. E aí, se você quer vender a sua granola nessa cidade, você não tem muita opção a não ser vender nesse supermercado. E aí, esse supermercado acaba tendo um poder de barganha muito grande. Talvez ele queira que você baixe as suas margens de lucro se você quiser vender a sua granola naquele supermercado. Enfim, eu poderia dar aqui 100 exemplos diferentes, mas o ponto é que certas empresas acabam controlando esses canais de distribuição. E elas controlando esses canais de distribuição, elas podem acabar dificultando a entrada de novas firmas nesse mercado. Outro ponto, acesso a matérias-primas. Vamos imaginar que eu quero fazer uma empresa de fios de cobre, mas o meu país não tem minas de cobre. Talvez seja interessante eu ir para um país onde há uma mina de cobre. Por exemplo, o Chile. Talvez seja mais interessante eu fazer uma empresa que vai fazer fios de cobre no Chile do que abrir uma empresa em um país onde você não tem minas de cobre, porque há ali uma facilidade no acesso a essas matérias-primas. Agora, pode ser que a empresa que minera cobre e a empresa que faz fios de cobre, no final do dia, sejam a mesma empresa. E aí, se eu for lá no Chile tentar abrir uma empresa que vai fazer fios de cobre, eu não vou conseguir que essa mineradora venda esse cobre para mim, porque ela só vai vender esse cobre para outra empresa que faz fios de cobre, a qual pertence ao mesmo grupo. Isso vai fazer com que novos entrantes, novas firmas que querem entrar nesse mercado de produzir fios de cobre não consigam entrar nesse mercado. Agora vamos falar sobre ameaça de bens ou serviços substitutos. A respeito desse assunto tem vários vídeos antigos, os quais eu já fiz aqui no canal, então dá uma olhada nesses vídeos e lá vai ter uma explicação até mais completa do que eu vou dar aqui. Mas vamos para o nosso primeiro quesito, relação custo-benefício do produto substituído. Aqui nós podemos pegar a ideia da manteiga e da margarina. A margarina é um produto substituto da manteiga. Se a manteiga acaba ficando muito mais cara, as pessoas começam a consumir menos manteiga e começam a consumir mais margarina. Porque essa relação de custo-benefício entre manteiga e margarina, que estava em um equilíbrio, à medida que a manteiga começa a ficar mais cara, essa relação muda e as pessoas acabam, na percepção delas, vendo que a margarina tem um custo-benefício melhor do que o da manteiga. E aí as pessoas param de consumir tanta manteiga e esse preço, essa relação entre a manteiga e a margarina voltam ao novo equilíbrio. Outro ponto, lucratividade na produção de bens substitutos. Se eu crio um produto, digamos que esse produto custe R$100, mas há um produto substituto a ele que custe R$50, e mesmo as pessoas vendendo esse produto a R$50, eles conseguem ter uma margem de lucro muito alta. E aí, seria interessante eu continuar vendendo esse produto aqui que custa R$100, se existe esse produto substituto muito mais barato e com uma margem talvez muito melhor? Talvez não faça tanto sentido. Por isso que quando eu vou fazer um produto, vou fazer um serviço, eu tenho que me perguntar, será que não existe um produto ou um serviço substituto a esse que eu vou fazer, com uma relação de custo-benefício a qual talvez seja melhor, com uma margem de lucro a qual talvez seja melhor do que esse produto e esse serviço o qual eu vou fazer? Outro ponto, nível de diferenciação de produtos substitutos. Se eu ofereço um produto, digamos um software, e aí aparecem produtos substitutos a esse meu software, que tem um grau de diferenciação muito grande, isso acaba sendo um problema.
porque esses softwares eles podem acabar atendendo melhor do que o meu produto determinados nichos, determinadas necessidades de diferentes clientes. E aí isso pode acabar sendo uma ameaça muito maior ao meu software do que se por outro lado, além do meu software, tivesse um outro software que foi criado depois com uma qualidade inferior, um produto inferior, sendo um serviço inferior. Quando há esse grau de diferenciação maior entre esses softwares substitutos ao meu, isso acaba fazendo com que eu tenha um risco de perder clientes para estes softwares mais nichados, estes softwares mais diferenciados seja muito maior. Outro fator, custo de troca pelo comprador do produto. Digamos que eu tenho uma empresa a qual produz uma peça que vai ser usada no trator. E digamos que eu tenha 10 máquinas enormes dentro dessa empresa, as quais vão fazer essa peça. E digamos que essas 10 máquinas sejam todas da mesma fabricante. Talvez se eu quiser trocar uma dessas máquinas, eu não vou conseguir, porque eu preciso que todas as 10 máquinas sejam da mesma fabricante para eu conseguir fazer aquela peça. Se eu for aqui e trocar a máquina número 5 nesse processo, nessa cadeia produtiva, como ela não vai conseguir conversar com as outras máquinas, como o produto que ela vai fazer vai ser um pouco diferente do que o produto que as outras máquinas fazem, eu não vou conseguir trocar essa máquina. E aí eu vou ficar dependente dessa empresa que vai me fornecer essas 10 máquinas. Ou seja, o custo para eu conseguir trocar uma dessas máquinas é muito grande. Provavelmente eu não vou trocar essas máquinas e vou ter uma relação de dependência com essa empresa que me fornece essas 10 máquinas. Agora vamos imaginar uma corretora. Se uma corretora não me oferecer um serviço bom, eu vou lá e troco de corretora. É fácil fazer isso. Eu só tenho que ir lá e migrar os meus ativos de uma corretora para outra. É algo que eu vou levar 1 hora para fazer. Ou seja, o custo de troca desse produto ou desse serviço, que é a corretora, é muito baixo e por isso que a corretora acaba tendo um poder de mercado muito pequeno, diferente daquela empresa que vai oferecer aquelas 10 máquinas, as quais eu vou ter uma dificuldade muito grande de trocar. Bem pessoal, para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou fazer um corte aqui e daí eu vou fazer outro vídeo, o qual eu vou lançar amanhã com a segunda parte das forças de Porter. Então, te espero no vídeo de amanhã. Um abraço e até a próxima.